E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, na unidade mais básica da vida. Vamos fazer uma viagem incrível por uma cidade microscópica que, acredite, existe dentro de nós. Bora lá? Olha só que forte essa frase. É basicamente o nosso ponto de partida. Sabe, para a gente entender de verdade a saúde, a doença, a gente precisa olhar para onde tudo, mas tudo mesmo, começa. No mundo microscópico. Exato. Antes de pensar em órgãos, em sistemas inteiros, a gente tem que ir lá na raiz, na origem de tudo. A história da nossa saúde, seja ela boa ou ruim, começa a ser escrita bem aí, no nível da célula. Pensa comigo. A célula é como se fosse o palco principal onde acontece toda a peça da vida. Quando alguma coisa nesse palco dá errado, sei lá, uma mutação, uma inflamação, aí é que a doença aparece. É a base de todo o raciocínio médico, na verdade. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê de tudo isso ser tão importante, vamos voltar um pouquinho no tempo? Como foi que a gente descobriu esse mundo que ninguém via? Essa jornada para dentro da célula, nossa, é uma das maiores aventuras da história da ciência. E essa linha do tempo aqui mostra os momentos-chave, né? Começou lá em 1665, com o Robert Hooke olhando um pedaço de cortiça. E aí, olha só, ao longo de quase 200 anos, com as contribuições de Schleiden, Schwann e Virchow, a gente chega numa das teorias mais importantes de toda a biologia. Cada um desses nomes deu um passo que foi uma verdadeira revolução. E tá aqui o começo de tudo, o microscópio do Hooke. É curioso, né? Ele não chegou a ver uma célula viva de fato, só as paredes das células mortas da cortiça. Mas só por ter chamado aquilo de células, tipo pequenos quartos, ele sem querer deu um nome e abriu a porta para todo um campo novo da ciência. E todas essas descobertas levaram a esses 3 pilares, que são a base de tudo. Parecem regras simples, né? Mas são absurdamente profundas. Basicamente, elas dizem que a vida, em sua essência, é celular. Ponto final. Mas nem toda célula é igual. Existe uma divisão fundamental no mundo celular. De um lado, os procariontes, tipo as bactérias. Elas são mais, simples, diretas ao ponto. E do outro lado, os eucariontes, que somos nós. A gente é do time mais complexo, com uma organização interna cheia de compartimentos e um centro de comando todo organizado. E dentro do nosso corpo, que é eucarionte, a diversidade é simplesmente incrível. Olha só, um neurônio não tem nada a ver com o espermatozoide. A estrutura de cada célula é, nossa, perfeitamente desenhada para a função que ela tem que cumprir. É aquele princípio clássico, né? A forma segue a função. E o mais maluco de tudo, são mais de 200 tipos de células diferentes no corpo humano. E todas elas, cada uma com sua especialidade, vieram de uma única célula-mãe, o zigoto. É um processo de diferenciação que é, sinceramente, de cair o queixo. Beleza, agora que a gente já tem a base, chegou a hora de entrar. E o melhor jeito de entender a célula eucarionte é pensar nela como uma cidade super movimentada. Então, vamos fazer um tour guiado pelos bairros e pelas estruturas mais importantes dessa cidade. Esse aqui, então, é o nosso mapa da cidade. Uma verdadeira metrópole em miniatura, cheia de estruturas e cada uma delas com um trabalho essencial. Nossa primeira parada? O centro do poder, a prefeitura. Esse é o núcleo. Pense nele como a prefeitura e a biblioteca central da cidade, tudo junto. É lá que fica guardado o projeto mestre, o manual de instruções completo, o DNA. E é de lá que saem todas as ordens que controlam o resto da cidade-célula. Em resumo, o núcleo basicamente define a identidade da célula e o que ela vai fazer. É por isso que, quando dá problema aí dentro, as consequências podem ser gigantescas. Mutações no DNA que fazem a célula se dividir sem parar? Pois é, essa é a origem do câncer. Continuando o nosso tour, toda cidade precisa de energia, certo? Na nossa cidade-célula, as mitocôndrias são as usinas de energia. São elas que pegam os nutrientes e transformam em ATP, que é tipo a moeda de energia que faz tudo funcionar lá dentro. E o legal é que as mitocôndrias não geram só energia. Elas também têm um papel super importante em decidir quando a célula deve, digamos, se aposentar de forma segura, num processo chamado morte celular programada. Agora imagina quando essas usinas de força começam a falhar. Os tecidos que mais gastam energia, como os músculos e o cérebro, são os primeiros a sentir o baque. Próxima parada do nosso tour, o Parque Industrial da Cidade. Este é o retículo endoplasmático, ou RE para encurtar. É uma rede gigante de membranas onde um monte de coisa é fabricada. E claro, como toda indústria que se preze, tem setores diferentes para cada tipo de produto.
De um lado, a gente tem um retículo endoplasmático rugoso. Ele é chamado assim porque é todo cheio de bolinhas, que são os ribossomos, as maquininhas que fabricam proteínas. Ele produz coisas que vão ser mandadas para fora da célula. Já o retículo endoplasmático liso não tem essas bolinhas. A especialidade dele é outra: fabricar gorduras, hormônios e, super importante, ajudar a desintoxicar o corpo lá no fígado. Ou seja, duas fábricas no mesmo complexo, mas com funções bem diferentes e vitais. Ok, os produtos foram fabricados lá no RIE, mas eles não saem de lá prontos para o uso. Antes, eles precisam passar pelo controle de qualidade e pelo centro de distribuição, o complexo de Golgi. Pensa nele como os correios da célula. É aqui que os produtos são finalizados, recebem o endereço correto e são embalados para entrega. É o trabalho de pura logística e controle de qualidade. E se o Golgi errar? Se ele colocar a etiqueta errada num pacote? Aí a coisa complica. A molécula pode acabar no lugar errado ou nem chegar onde deveria. E isso pode causar doenças bem sérias, que vão desde problemas de desenvolvimento até doenças neurodegenerativas. Bom, nosso tour pela cidade célula está chegando ao fim. Agora, a gente vai conectar todos esses pontos. Vamos ver como entender o funcionamento dessa cidade microscópica simplesmente revoluciona a medicina. Isso aqui é a biologia celular aplicada na vida real. Um exame simples como o Papa Nicolau nada mais é do que um especialista olhando para o formato das células, procurando o quê? Alterações lá no centro de comando, no núcleo, que possam ser um sinal de alerta para o câncer. É a ciência das células, a citologia, salvando vidas, literalmente. E não é só no diagnóstico, no tratamento também. A quimioterapia, por exemplo, age exatamente para impedir que as células se dividam sem controle. Vários remédios funcionam como se fossem chaves, que se encaixam em fechaduras bem específicas na superfície da célula para fazer alguma coisa acontecer. Então veja bem, a célula não é só onde a doença começa. Ela é também o principal alvo para a gente encontrar a cura. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se os nossos corpos são, na verdade, um conjunto de trilhões de cidades microscópicas funcionando ao mesmo tempo, o que realmente significa ter saúde? Talvez seja mais do que só não estar doente, né? Talvez saúde seja a harmonia, a cooperação perfeita entre todas essas cidades. É o equilíbrio desse universo inteiro que a gente carrega aqui dentro.